boa noite a você que nos acompanha através das redes sociais da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Pastoral em Ação. O nosso programa tem como objetivo apresentar até você os trabalhos de nossas pastorais, grupos e movimentos. E nessa noite nós temos o orgulho de receber a coordenadora da catequese de nosso pastoral, Maria Inês. Maria Inês, seja muito bem-vinda ao Pastoral em Ação. Boa noite, Renê, boa noite a toda a comunidade. A gente não tem como iniciar esse programa dizendo, né, que o nosso coração está cheio de saudades. E é muito bom sentir saudades, porque a saudade também, ela nos enche de esperança de que um dia estaremos todos juntos. Muito boa noite, e para mim era uma alegria, é uma alegria estar aqui. Com certeza. Para nós também recebê-la nesse nosso programa, falando um pouco de catequese, que é uma das partes mais fundamentais da nossa igreja. Eu queria começar o nosso papo perguntando qual é a finalidade da catequese e quem são os responsáveis. Você falou muito bem, Renê, a catequese ela é uma ação primordial na igreja, né? Ela é uma ação em que o nosso próprio mestre nos deixou. E a finalidade primeira da catequese é dar o primeiro anúncio, o anúncio do Evangelho. E é levar o nosso catequizando, seja ele criança, seja ele adolescente, seja adulto, seja idoso, a um encontro com Cristo, né? A conhecer esse Cristo, a acolher esse Cristo e vivenciar também o mistério de Jesus Cristo. Então essa é a grande finalidade da catequese, e por trás dessa finalidade, Renê, ela tem um grande objetivo, que é a educação da fé. Né? Nós temos que educar na fé e educar com fé. Com certeza. E os responsáveis quem são? Os responsáveis, em primeiro lugar, da catequese na nossa igreja local é o bispo, né? Ele é o primeiro catequista. Na nossa comunidade é o padre, seguido dos catequistas, que são porta-voz dessa comunidade. E sendo a catequese um ato extremamente eclesial, a comunidade, né, ela tem essa função de ser catequizadora, né, ela tem essa responsabilidade de introduzir, de acolher assim toda a fase, todo catequizando, de acolher e levar esse catequizando a viver uma experiência de comunidade de fé. Então essa é a finalidade, né? E os responsáveis também, Renê, quando a gente fala, os primeiros responsáveis é a família, né? A catequese, ela vem do berço. Hoje, em qualquer configuração de família, é necessário que ela introduza a criança na fé. Então é na família que nós aprendemos a primeira oração, não importa que seja com a mãe, que seja com o pai, que seja com o tio, com a avó, não importa. O importante é que a catequese da vida inicial, que dá o primeiro passo, ela é responsabilidade totalmente da família. Perfeito. No caso, os níveis da nossa catequese aqui, o nosso bispo Dom José Lanza Neto, Exatamente. Os nossos padres, Exatamente. Padre Lucas, Padre Graciano. São os primeiros responsáveis na comunidade pela catequese, sendo que a catequese é uma ação totalmente eclesial. Perfeito. E como se apresenta a organização da catequese em níveis e em que fases ela abrange? Então, a nossa catequese, ela é, assim, eu costumo dizer que ela é muito organizada, né? Na verdade, a catequese, ela ultrapassa de ser uma pastoral, mas ela não deixa de ser uma pastoral porque tem um pastoreio, mas a catequese, ela é uma dimensão que perpassa toda a vida da igreja. E com isso, ela é organizada em nível nacional, né, primeiramente. Então, ela tem uma comissão, uma dimensão bíblico-catequética, que ela é coordenada por uns bispos, né, e por uma equipe. Então, tem uma organização nacional. A nossa catequese, ela tem uma organização a nível regional, que também é composta por uma equipe, hoje sob o comando de Lucimara Trevisan. Nós temos a catequese em nível diocesano,
que temos um assessor diocesano, uma equipe diocesana, que hoje nós temos a alegria de ser o Padre Johnny, que comanda esse trabalho na nossa diocese. Temos a catequese também em nível setorial, né? Olha para você ver, é uma escala. Então, né, o catequista, ele fala em nome, de fato, da igreja, sim, porque ela tem essa organização. Então, temos uma equipe setorial e o mais importante de tudo isso, mesmo que esteja lá no nível de pirâmide, é a catequese paroquial. É esta catequese, é este nível de catequese que realmente vai promover a pessoa humana a realmente fazer a vivência e a experiência da fé na comunidade. Perfeito. E na nossa paróquia existem alguns grupos de catequistas. Sim. Como que ele se divide? Então, nós temos uma catequese em nível paroquial, né? E é importante a gente lembrar um pouquinho da história, Renê, porque quando nós iniciamos essa catequese, tudo nessa paróquia tem uma história, sim, né? Sim. E o mais interessante de tudo é o seguinte... se não me falha a memória, a paróquia ela nasceu em novembro de 99 e eu cheguei a Poços de Caldas em 10 de junho de 2000. Olha. Então, meu primeiro local de morada foi ali no Jardim Centenário e eu estava em busca de uma comunidade, porque sempre, né, desde a minha juventude. E interessante que quando eu cheguei nessa comunidade de São José, essa comunidade linda, acolhedora, o padre veio para conversar e ela já tinha uma catequese estruturada, que na época era a Isabel Rossi, né, junto com alguns catequistas, e já tinha dado esse início. E eu cheguei, me apresentei para o padre e quis me oferecer para continuar a minha vocação de catequista na comunidade. Aceitou, é óbvio, né? A paróquia, desde que ela nasceu, ela tem essa característica de ser muito acolhedora. E essa catequese, ela existe, nós temos vários grupos de catequista na nossa paróquia. Temos um grupo composto de 13 catequistas na nossa catequese com criança. Antigamente se falava catequese infantil, mas hoje é uma catequese com criança. Certo. Temos um grupo de catequistas da catequese da Crisma. São 8 catequistas. Estou aqui de frente. A gente até combinou, né, Renê? Nem combinamos, mas está aqui a nossa vocação. Temos também uma catequese que foi assim um sonho muito grande, sabe, para nós. Mas o grande desafio sempre era a questão humana, pessoas que pudessem desempenhar e desenvolver esse trabalho, né? E temos a perseverança. Nasceu um grupo de perseverança na comunidade de São José, no setor de São José, no ano de 2019, que é composta por 8 catequistas e 2 psicólogas que dão apoio. Então é uma catequese bastante diferenciada, não é uma catequese sistemática, como a catequese da primeira Eucaristia, né, como a catequese da Crisma. A gente sai um pouquinho do padrão para que justamente o adolescente não desista do próximo passo, que é a Crisma. Certo. E nós temos também, há muito tempo organizada, e neste ano nós estaríamos dando um grande pontapé inicial de um novo formato dessa catequese, que é a catequese com adulto, né? Então é uma catequese de adulto com adulto. Certo. Então neste ano, infelizmente, fomos interrompidos pela pandemia, mas nós estaríamos aí colocando em prática na nossa paróquia algo que há décadas a igreja sonha, né? Uma catequese voltada para o adulto, né? Inserir esse adulto afastado junto à comunidade. Entendi. Isso é muito importante, né? O crescimento da paróquia, acolher tanto os jovens, infantil, no caso, as crianças, a perseverança, que seria o intervalo entre a primeira comunhão e o crisma, os adolescentes do crisma e os adultos também. Muitos adultos que procuram catequese para fazer crisma, para receber o sacramento. Isso é muito importante, ter todos os níveis na paróquia. E uma pergunta fora do contexto nosso aqui, do nosso questionário. Você foi coordenadora diocesana de catequese? Eu fui coordenadora diocesana de catequese durante 6 anos. Para mim foi uma grande alegria, né? Primeiramente eu coordenei o setor, tive uma coordenação setorial, com a graça de Deus, com uma equipe muito boa. E por 6 anos também eu fui
convidada, né, eleita por nem fazia parte da coordenação diocesana nessa época, mas chegou uma grande surpresa na minha casa, Dom Lanza, do qual eu tenho muito carinho, para fazer esse convite para que eu pudesse estar à frente. Era um momento bastante desafiador, porque saía uma Lucimara Trevisan, que com todo o meu carinho e respeito é uma grande catequeta, e a gente estava assumindo ali naquele momento, mas era uma equipe bastante valiosa, conseguimos fazer um bom trabalho, inclusive o trabalho, fruto desse trabalho, a gente sabe que os frutos, quem colhe é Deus, mas o fruto desse trabalho foi a elaboração de um diretório diocesano. Perfeito. Então, hoje a nossa catequese diocesana de Guaxupé, ela tem um diretório aonde todas as paróquias, né, é óbvio, não é para engessar a catequese, porque a catequese tem algo também extremamente interessante, Renê. Ela tem que ser inculturada, né? Então, você tem que ver a cultura local para que você possa desenvolver os métodos para trabalhar. Então, nós temos um diretório, e isso não quer dizer que o diretório é para engessar. Certo. Mas é que a catequese também, ela depende da linguagem, né? Nós, catequistas, nós não falamos aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos. Nós falamos em nome da igreja, né? Nós seguimos o mestre, nós somos continuadores da missão. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande, e essa experiência de coordenar, né, a diocese, muita alegria, e a gente tem colhido assim até hoje muitas coisas boas dessa coordenação. Para nós aqui do Sagrado é um orgulho muito grande que você tenha sido a coordenadora diocesana de catequese, e que você esteja conosco até hoje e permaneça por muito tempo. E eu queria ver com o pessoal que está em casa, vocês estão gostando do nosso papo sobre catequese, você já participou dos nossos outros programas, então eu quero convidar você. Agora nós vamos para o intervalo, mas entre no nosso YouTube, faça sua inscrição, ative o sininho para você receber as notificações quando tiver alguma atividade da paróquia, quando tiver o nosso programa, toda quarta-feira às 20 horas. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Você já conhece a nossa Bíblia? Edição especial comemorativa dos 20 anos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus? Com uma linguagem atual e notas de rodapés pastorais, é ideal para crianças, jovens e adultos. Contém mapas, datas importantes das Sagradas Escrituras, textos bíblicos para o ano litúrgico e muito mais. Adquira hoje mesmo a sua, na Secretaria Paroquial. Mais informações através do nosso telefone 35 3722 5660. Bíblia Sagrada, edição comemorativa dos 20 anos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Uma história de amor do povo que caminha com o Senhor. Nós estamos de volta com o programa Pastoral em Ação, hoje num papo muito legal sobre catequese com a Maria Inês, coordenadora de catequese aqui da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. E continuando esse papo, Maria Inês, eu queria saber como é que é feito as escolhas dos catequistas. Renê, só pedindo um adentro para você, eu estava dizendo o seguinte, né? Sempre falo também para todos os catequistas, coordenação a gente está, coordenadora durante um tempo, né? Mas catequista nós somos sempre. Sim. E aí, voltando a falar da questão da escolha dos catequistas, como é feita, nós temos que nos voltar à lembrança de que nós somos totalmente vocacionados, né? Simplesmente eu não vou dizer assim, eu quero ser catequista. É óbvio que talvez você tenha dentro do seu coração esta vocação. Mas a escolha do catequista, ela é feita assim com bastante cautela. Mesmo porque essa vocação ela tem que ser observada na comunidade. Quem são os responsáveis em observar essa vocação nas pessoas? Primeiramente o padre, né?
Nós também podemos receber indicação do CPP, do Conselho Pastoral Paroquial. Nós podemos também receber indicações, né? Olha, eu estou dos catequistas, do próprio catequista, já atuante nos grupos, né? E essa escolha, ela é uma escolha bastante delicada, porque a vocação, ela tem que ser verdadeira. E a vocação também, às vezes, ela é equivocada, né? Às vezes a gente pensa que é vocacionado a algo, e isso acontece muito, né? E de repente a nossa vocação é outra. Mas a escolha, ela é bastante criteriosa. Então, quando nós vamos iniciar o processo dessa elaboração de convidar novos catequistas, a gente fica estudando, namorando algumas pessoas, e isso é Deus falando no nosso ouvido. Não é que a gente escolhe a pessoa que a gente quer, né? A vocação de Moisés foi uma vocação tardia. Moisés custou a entender, né, para que Deus estava convocando ele. E também nós catequistas, às vezes, somos assim. Nós podemos ter uma vocação mais cedo, na minha juventude, e eu posso ter uma vocação mais tarde também, né? Mas eu tenho que ser vocacionada para a catequese. Porque a catequese é, como eu disse anteriormente, algo que deve estar dentro do nosso coração, dentro do nosso desejo de estar catequizando, eu quero ser um educador da fé, eu quero ter esse compromisso com Jesus Cristo e com o reino dele. Então a escolha, ela é bastante criteriosa. Mas isso também não quer dizer que se você tem algo no seu coração, que se você tem esse desejo, que se você só observa do banco e você tem essa vontade, venha, nos procure. Procure a mim, procure ao padre, procure ao Renê. Esses dias teve um fato bastante interessante, antes da pandemia, que uma pessoa me ligou, ela ligou aqui na secretaria paroquial, e ela simplesmente veio até a paróquia pela primeira vez para fazer parte de um batizado. E ela se encantou com a paróquia. E ela disse que ficou vários dias, não saía aquilo da cabeça dela. E ela sentiu, ela tinha participado também da preparação do batismo, e ela sentiu um desejo enorme que estava adormecido dentro dela. Anteriormente, ela já tinha tido esse desejo de ser catequista, mas escondeu ali, você entendeu? Abafou aquela vocação. Mas foi simplesmente participar da comunidade que esse desejo abrasou no coração dela novamente. Por isso que eu digo que a comunidade, ela é catequizadora, né? Ela tem o compromisso de introduzir as pessoas na vida da fé também. Exatamente. Certo? Exatamente. E Deus vem cutucar a gente, né? E Deus cutuca. Saindo, Ele vai cutucando. Deus cutuca, assim como a sarça ardia plenamente. Eu falo para os catequistas, como a sarça queimava ali, não deixava, né, o coração de Moisés, e assim é a vocação. Exatamente. É algo que queima dentro da gente, é algo que é maior que a gente, sabe? É algo que está dentro, porque, como dizia minha mãe, né, o nome da gente está escrito na palma da mão de Deus, então a gente acredita nisso. Continuando esse papo sobre catequista, quais são as condições para ser um bom catequista hoje? Então, Renê, eu não diria condições, a gente tem que ter, sim, né? Eu diria qualidades também, né? E isso, todos os documentos da igreja são bastante exigentes em relação às condições e às qualidades de um bom catequista. É óbvio que nós que somos discípulos missionários de Jesus Cristo, nós temos que ter as nossas qualidades, não é? Nós temos que servir primeiramente ao nosso Deus. E aí a nossa vida cotidiana vem depois. Não que ela tenha que ser deixada em segundo plano, né? Mas as coisas de Deus são em primeiro plano. Então, os documentos da igreja são bastante criteriosos em relação às condições para você ser um bom catequista. Primeiro, acabei de falar agora, ter a vocação. Sentir-se vocacionado a esse serviço, né? A essa tarefa tão primordial da igreja. Estar engajado na comunidade. Eu costumo dizer para os catequistas que nós não podemos ser catequista da porta para fora. Nós temos que ser catequista o tempo todo e nós temos que ter essa vivência comunitária como exemplo.
né? Ser responsável, muito responsável, porque nós trabalhamos com a educação da fé, né? De vários sujeitos de várias idades. Ser perseverante, porque não é fácil, né? Mas também é prazeroso, é lindo. Perseverante, todos nós temos que ser. Uma coisa fundamental, Renê, também, para uma das qualidades que esse catequista deve ter, é saber trabalhar em grupo, né? Eu tenho que me adaptar. O grupo de catequista, ele é o meu espaço de convivência, de partilha, de troca de experiência. Então é no grupo que eu aprendo a respeitar, né, a outra catequista, o trabalho, as outras ideias. Então é muito importante saber trabalhar em grupo. Uma coisa eu afirmo com bastante força: não existe catequista trabalhar individualmente, isolado, sozinho. O catequista que ele se isola e quer trabalhar sozinho, então ele tem que rever essa vocação, né? E também estar em processo assim permanente de conversão. Não é uma coisa fácil, né, gente? A gente sabe disso. Nós somos todos assim sujeitos, né, às nossas fragilidades. Mas o catequista, ele tem que estar em processo de conversão diariamente. E por fim, que dizia um grande catequeta, Frei Bernardo Canci, que estudei muitas coisas relacionadas e até com ele dizia que é prezar pela sua formação. O termômetro para saber se você é de fato um bom catequista e tem qualidade é você preservar a sua formação, é você zelar pela sua formação, o seu conhecimento. Isso é verdade, viu? E eu queria saber também como é que funciona a preparação do catequista para ele assumir a catequese, o crisma. Como é que funciona esse momento de preparação, de formação deles? Depois desse convite feito, né, desse sim que o catequista diz à comunidade, primeiro a Deus, né, e depois à comunidade, Renê, é uma questão também bastante criteriosa, é essa questão da formação do catequista. E como a nossa catequese, você viu que ela é organizada em vários níveis, sim, há uma exigência muito grande com a formação do catequista. O que a gente tem que deixar assim bastante presente é que nenhum catequista deve assumir nenhum grupo sem uma formação específica. A esse catequista é dedicada uma formação especial, muito bem preparada, orientada pelo diretório diocesano, certo, também nós temos, né? É uma duração de 3 meses, porque o catequista, ele não é que ele vai ser formado, nós estamos em constante formação, né? A formação do catequista se dá no dia a dia, a cada passo, né, da nossa vida. Mas essa formação inicial é importante porque a catequese, ela tem métodos, ela tem didática, né? A gente trabalha com várias idades, então a psicologia entra também um pouquinho, sim, né? Então a catequista, ela tem que vivenciar como se... Porque é o seguinte, né? Nós não somos professores, exatamente, nós somos educadores da fé. Isso. Nossos catequizandos não são nossos alunos, são nossos catequizandos. E os nossos encontros não são aula, né? São encontros de convivência, de formação de vínculos e de experiência de Deus, experiência do amor. E eu me lembrando aqui, Renê, eu gostaria de voltar só um passinho para também dizer que as fases da catequese, ela também tem a catequese junto à pessoa com deficiência. Legal. E isso tem história na nossa paróquia, e são histórias extremamente emocionantes. Nós já tivemos muitos catequizandos, né, com essa fragilidade, com essa deficiência, e nós simplesmente, nós não fizemos uma catequese paralela com todas essas crianças que nos chegaram. Uma catequese, né, inclusiva. Nós fizemos uma catequese inclusiva. E aí as catequistas diziam, mas Maria Inês, e se ele não acompanhar o conteúdo? Eu dizia, isso não é importante. Se ao longo do término e dessa caminhada, vocês conseguirem fazer com que essa criança, esse adolescente, esse adulto, entenda o amor de Deus e quem é Deus, isso já basta, é o suficiente. Isso, né? É um exemplo maravilhoso para quem está nos assistindo de outras paróquias,
que às vezes não passou por esse momento de ter uma catequese inclusiva. Isso é um diferencial que nós temos na nossa paróquia. Um diferencial, e a gente assim assumiu esse diferencial com a cara e a coragem. Sabe, a gente precisa cuidar muito das nossas catequistas, dos nossos catequistas, sim, porque são pessoas extremamente especiais a Deus, né? São pessoas que realmente querem fazer um trabalho com qualidade mesmo e, acima de tudo, com muito amor. Então, todas as situações que nós vivemos ao longo dessa história linda que nós temos na paróquia foram exemplos de puro amor, né? Chegava lá, vamos falar no caso da criança, chegava lá a criança na sua cadeira de roda, quem que buscava? A turma toda. Nenhum pegava carona numa rodinha de cá, o outro pegava numa rodinha de lá, e isso se transformou em puro amor. Então, essa catequese inclusiva, ela é muito importante. E, finalizando, Renê, na questão da formação, todo catequista precisa prezar pela sua informação. O catequista é aquele que tem a Bíblia na mão e hoje todos os meios de comunicação social na outra. Exato. Né? Porque os meios de comunicações sociais também estão dentro da catequese. Hoje as realidades são bastante diferentes. Então nós temos que estar antenados às coisas do mundo. Essa questão de dizer que nós temos que ficar fora do mundo não existe. O mundo foi feito por Deus, nos colocou lá e as coisas acontecem. E o catequista é essa figura que ela tem que estar presente nas coisas do mundo, seguindo as suas transformações, para saber como é que ela vai conduzir a sua catequese. Perfeito. É uma paróquia que acolhe todo mundo, catequese inclusiva, acolhe jovens, adultos, crianças. Isso é maravilhoso, ter uma catequese que está abrangendo todos os públicos. Isso é muito bonito. Graças a Deus. Graças a Deus. E você está gostando do nosso programa hoje sobre a catequese? O nosso papo está muito legal e eu queria saber, mande sua experiência para nós aqui na sua paróquia sobre a catequese inclusiva. Vocês têm alguma experiência? Mande aqui nos comentários. Como é que sua paróquia trabalha a inclusão dos jovens na catequese? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Pastoral em Ação. A união e a participação de todos na partilha faz a diferença na vida da comunidade. Graças à fidelidade de cada dizimista, há 20 anos, a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus vem crescendo e dando frutos, dia após dia. O sim e a generosidade de cada um é, sem dúvida, um gesto de amor e nos faz uma igreja viva, que anuncia o Evangelho e ajuda os mais necessitados. Agradecemos a cada colaborador da partilha que se mantém fiel, fazendo história conosco, fazendo o reino de Deus acontecer. Obrigado pelo seu sim e que Deus lhe abençoe. E nós já estamos de volta com o programa Pastoral em Ação, hoje num papo muito legal, muito animado sobre catequese com a Marinês, nossa coordenadora da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Marinês, nós estamos no último bloco, vamos falar um pouquinho mais sobre catequese, fiquei sabendo que você trouxe algumas fotos para nós, mas antes das fotos, eu queria saber quais são as transformações que a catequese tem passado com a evolução dos tempos. Então, Renê, é bastante interessante que uma das maiores transformações que a catequese passou, ela faz aí uns 50 anos, que é o Concílio Vaticano II, né? Então, essa catequese, ela passou por uma total renovação. E também nós temos uma exortação apostólica hoje de São João Paulo II, que se chama Catequeste Trandedai, que é de 1979 e foi lançada em 1980. Qual é a configuração que a catequese passa a ter, né, nessa renovação desse concílio e essa exortação tão fantástica do Santo João Paulo II? A catequese, ela passou a ser uma catequese com interação de fé e vida.
não é? A catequese, como que ela era feita? Ela era uma catequese sistemática de perguntas e respostas. O catequizando era considerado um aluno, o catequista era considerado um professor, e a igreja era ela que decidia se esse catequizando, se esse indivíduo, né, ele estava apto a receber o sacramento. Então era, vamos dizer assim, uma catequese totalmente doutrinária. Não que a doutrina não seja importante, mas a partir do Concílio Vaticano II, da exortação apostólica de São João Paulo II e do Catequese Renovada, que foi de 1983, a catequese teve uma grande transformação, né? Então ela passou a ser uma dimensão da vida do catequizando. Então é Bíblia interagindo com a vida. É uma catequese totalmente cristocêntrica. Já não é mais uma catequese de perguntas e respostas. É um jeito novo de fazer a doutrina, né? Toda essa escolarização que tinha a catequese anteriormente, com essa transformação, ela veio para sair de fato, né? É uma coisa difícil de ser aceita, porque é algo que está incutido, assim, nas pessoas, de ainda ter esse formato de catequese. Mas a grande transformação da catequese foi com o Concílio Vaticano II e com a catequese renovada em 1983, que São João Paulo II veio ao Brasil, fez uma observação e disse, chamou os bispos, falou, olha, vem cá, a catequese no Brasil é uma urgência. Precisamos fazer uma catequese que intere e que promova a vida das pessoas. Uma catequese com mais comprometimento social, uma catequese comprometida com o pobre, uma catequese comprometida com os assuntos que traz vida para as pessoas, né? Então, deixou de ser aquela catequese que era uma catequese muito limitada, né? Então, as fórmulas eram todas decoradas. Com a renovação da catequese, não. A catequese, ela tem que ser memorizada. O catequizando, seja ele da idade que for, ele não tem que decorar nada. Ele tem que memorizar. Porque aquilo que a gente decora, a gente esquece. Não é mesmo? E aquilo que a gente memoriza vai para o nosso coração. Então, eu considero hoje, Renê, e também todos os catequetas, né, que são os estudiosos da catequese, que também não deixam ser de catequistas, mas são os catequetas que escrevem sobre o assunto, que se dedicam até teses de doutorado, né, para isso, eles hoje afirmam com muita convicção que a nossa catequese no Brasil deu um salto extraordinário, né? O Brasil, ele pode ter, de uma certa forma, um orgulho generoso da catequese ter dado tantos passos largos, né? Uma enorme transformação. Uma enorme transformação. Exato. Então, só para reforçar, deixamos de ser uma catequese de perguntas e respostas e passamos a ser uma catequese que educa a fé, que insere o indivíduo na permanência da fé e na vida em comunidade. Muito legal. Isso que a gente descobre perguntando sobre a diferenciação, evolução do tempo, como é que foi que a catequese cresceu no Brasil. Mas eu queria saber o seguinte, faz 20 anos que você está nessa paróquia, trabalhando com catequese. Sim. Perfeito. Sim. Nesses 20 anos, deve ter muitas recordações. Bastante. E eu fiquei sabendo que você trouxe algumas fotos para o pessoal acompanhar. Eu trouxe. Então, quais fotos que você trouxe para nós? Eu trouxe uma foto da primeira Eucaristia, que ainda foi lá no salão da Rua Canadá, né? Como eu disse anteriormente, a paróquia nasceu em novembro, eu cheguei em junho, mas eu cheguei, graças a Deus, a tempo de viver toda essa história. E dizendo também, Renê, que eu sou catequista há 20 anos,
Aqui, mas eu sou catequista desde a minha juventude. Então eu trouxe uma foto muito interessante que traz aí algumas companheiras que passaram por toda essa história, inclusive tem a Isabel Rossi nela, né? A Isabel que foi a primeira coordenadora da catequese, convidada pelo Padre Graciano. Então é uma história muito bonita, nós lá naquele salão, lá no Canadá, preparando, Padre Graciano novinho, olha só, e a gente é bem mais jovem também. E eu trouxe também uma segunda foto, que já foi uma primeira Eucaristia aqui na paróquia, né? A gente tem muitas fotos para selecionar. Sim. E contar essa história. Mas essa primeira Eucaristia foi no salão ou foi na igreja? Não, foi aqui no salão. Essa primeira Eucaristia foi a primeira Eucaristia celebrada aqui no salão. E a da Rua Canadá, a foto, é a primeira Eucaristia celebrada lá no salão da Rua Canadá, né? Perfeito. E trouxe outras também, que eu não sei se você quer que eu já apresente, favor, essas catequistas a todo mundo. Eu trouxe uma foto de um retiro espiritual, né, dos nossos catequistas. E essa foto tem um valor assim muito forte para nós na catequese, porque neste grupo ainda estava presente a nossa saudosa Ana Maria, né, a nossa catequista que veio a falecer, e a nossa saudosa Vânia, duas catequistas fantásticas, mulheres maravilhosas, mães maravilhosas. Então ela tem um valor muito grande. E também outras pessoas da comunidade que naquele momento fazia parte dessa história, né? E uma coisa que eu quero dizer é que quando nós somos catequista e dizemos nosso sim, nós podemos até estar fora da catequese, mas catequistas seremos sempre, né? E eu trouxe também uma foto que eu acho assim fantástica. Era quando o padre Ayrton, ele era seminarista. A gente teve muita sorte com alguns seminaristas aqui na paróquia que foram bastante dedicados à catequese. E o padre Ayrton, ele era muito dedicado. Nessa época, a nossa catequese, ela acontecia toda na escola Cleusa Lovato, dos dois setores, do Sagrado e do São José. E no dia de Nossa Senhora Aparecida, a gente fazia, o Dia das Crianças, a gente fazia uma festa muito grande, muito bonita, com muito bolo, muito doce. Então é uma foto maravilhosa, cheia de recordação, cheia de sentido para nós, né? E tem uma fotinha também, Renê, que por muito tempo nós tivemos aqui uma celebração infantil. Foram de muitos anos essa celebração infantil totalmente ligada à catequese. E essa celebração infantil, ela tinha o nome O Sonho do Reino. E a gente era muito corajosa naquela época, né? Então nós fizemos um coral, O Sonho do Reino. E essa foto é o dia que nós tivemos uma visita pastoral. Eu não me recordo se era de Dom José ou se era do Dom Mauro. Não me recordo exatamente, mas eu acho que era uma visita pastoral de Dom José. Então, o nosso coralzinho cantou para o bispo e ele ficou todo emocionado. Naquela foto, você vai ver que nós já temos adultos, eles já são casados, a maioria são casados, né? E já tem filhos e tudo mais. Tudo aqui dentro da paróquia. Aquilo que o Zequinha falou, que a gente vê as nossas crianças, a gente vê a nossa criança, a gente vê o nosso jovem, a gente vê o nosso adulto, depois vem o matrimônio, daqui a pouco vem os filhos, a gente vê as crianças escorregando por debaixo dos bancos, você entendeu? E daqui a pouco ele já está lá no altar sendo coroinha. Então, olha, essa comunidade, essa paróquia, ela tem lindas histórias para a gente recordar. Recordação é maravilhoso porque nos traz as melhores lembranças, né? Ainda mais desses 20 anos de paróquia. Você trabalha aqui praticamente desde o início, né? Eu trabalho aqui há 10 anos apenas, mas isso é maravilhoso. Eu aprendo muito com o que vocês trazem aqui no programa Pastoral em Ação, as fotos, todas as recordações para mim são muito importantes porque eu acabo conhecendo mais daquilo que eu ainda não conhecia. Mas voltando ao nosso papo, eu queria saber quais são os maiores desafios de educar hoje na fé. Pois é, a gente fala, né, porque a gente precisa mesmo falar de coisas bonitas, coisas que alegram o nosso coração, né, Renê? Sim. Coisas que está dentro da nossa alma. Mas a nossa catequese, ela sempre teve muitos desafios. Cada desafio fazendo parte de uma época,
né? Nós já tivemos, assim, grandes desafios, que nós já trabalhamos, assim, eu me lembro que a gente trabalhou 3, 4 anos, que era a rotatividade de catequista, então era uma rotatividade muito intensa, né? Então, a cada tempo, esse caminho da catequese, ela tem desafios, mas eu quero afirmar para vocês, comunidade, paróquia, que o caminho tem muito mais flores do que pedras. Nós encontramos muito mais flores nesse caminho. Só que hoje há uma dificuldade muito crescente, que eu acho que faz parte de toda essa pós-modernidade, toda essa situação em que a gente vive, que nós temos assim alguns desafios que é uma catequese nacional que enfrenta. E como nós somos parte dessa catequese, aqui na base nós sentimos muito. Quais são os nossos maiores desafios hoje, né? Está centrado na pessoa do catequista. Então é muito difícil a pessoa dizer um sim, porque a catequese ela compromete, ela tem compromisso, né? Nós temos também uma grande dificuldade hoje, é um grande desafio, e eu acho que isso está ligado ao uma evolução sociocultural, né? Onde a gente vive permanentes crises. E nessas crises, a gente vivencia muitos fatos. Por exemplo, Renê, um dos nossos maiores desafios é a motivação dos pais, né? Os pais querem trazer os seus filhos para a catequese, não para que eles possam ser inseridos na vida da comunidade, né? Ainda tem essa questão da folclorização do sacramento. Isso é muito difícil para nós, né? Então, é um grande desafio isso. Esses pais estarem conscientes de que eles estão trazendo seus filhos para a catequese, o seu jovem, o adulto já vem com as suas pernas próprias, né? Mas a criança, o adolescente, o jovem, ele está vinculado muito bem à família, né? Então, essa é um grande desafio. As famílias que trazem, né, seus jovens, suas crianças, seus adolescentes, para se prepararem para receber o sacramento, mas eles têm esse sacramento como finalização daquela caminhada de fé. E, na verdade, não é o início de tudo, né? Então, nós temos esse grande desafio de, a cada turma que a gente prepara, você é catequista de Crisma, você vive isso, você sabe, né, isso. A cada preparação, nós falamos, nossa, nós temos aí 70 jovens, precisamos inseri-los na comunidade. Termina o dia da Crisma, no outro domingo, né, não tem ninguém. Mas isso não é motivo para que a gente perca as nossas esperanças. Um grande desafio também é essa questão da juventude na igreja. Mas a igreja, ela está preocupada com isso, ela está buscando caminhos, e eu tenho certeza que a nossa igreja é uma igreja de esperança, é uma igreja que traz muitos motivos para que a gente siga a nossa caminhada, né? Então, esse também é um dos grandes desafios. A questão do envelhecimento dos catequistas, estou eu aqui, acho que já deveria ter sido outra pessoa para falar, né? O envelhecimento, a gente envelhece. Se falando da renovação dos catequistas, a renovação dos catequistas mais velhos por direito. Então, a questão a gente às vezes pensa assim, nossa, celebração infantil foi por 7, 8 anos, muitos catequistas, muitas pessoas vivenciaram essa celebração infantil, muitos casais estão hoje na paróquia, porque traziam seus filhos para essa celebração. Mas a gente tinha um pique, Renê, sabe? Vai passando o tempo. Vai passando o tempo, né? A gente já vai perdendo um pouco esse pico. Mas esses são os grandes desafios enfrentados hoje diante dessa modernidade, né? Papa Francisco fala, né, na Alegria do Evangelho, que nós precisamos sair desse campo da individualidade, né? Estamos cada vez mais dentro de nós mesmos e nos esquecendo cada vez mais de estar dentro dos outros. Então, a gente precisa ser evangelizadores que traga comprometimento e alegria. Então, é isso. São desafios enfrentados na nossa vida inteira, né? Como catequistas. Cada turma é um desafio diferente, cada turma são jovens diferentes, são crianças diferentes. Assim como você falou da inclusão também, é um outro desafio dentro da paróquia. E isso é fantástico, porque nós vamos nos recriando. É verdade, Renê. Eu acho que os desafios nos reinventam. Exato.
né? A gente tem que nos reinventar a cada dia. Não é fácil, mas Deus está conosco nessa caminhada. Sempre está conosco. E você sabe que nós recebemos alguns depoimentos, né? Pois De é. algumas catequistas, de crisma, da catequese infantil. Então vamos acompanhar esses depoimentos? Vamos acompanhar, com muita alegria. Para quem não me conhece, eu sou a Marina. Eu participo da comunidade São José, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, há uns 13 anos. E praticamente desde o princípio eu colaboro com os trabalhos da catequese com crianças. A minha responsabilidade atualmente é a coordenação do setor São José. Eu conto lá com uma equipe muito boa, muito dedicada de catequistas. E não só do São José, mas as catequistas todas do Sagrado Coração de Jesus são muito comprometidas em fazer um trabalho muito bom pela catequese. Também temos uma preciosa coordenação paroquial, que vem da Maria Inês. Então, formando uma equipe boa, só com uma equipe que nós conseguimos realizar um trabalho bom para a catequese. Eu gosto muito de ser catequista. Eu sou muito feliz com isso, porque eu estou evangelizando, eu estou semeando a palavra de Jesus. E principalmente com as crianças, né, que a gente trabalha, elas têm um coração muito puro, de maneira geral muito abertas a receber a mensagem. E isso faz que a gente trabalhe muito feliz, com muita dedicação. E eu sou muito grata por isso. Pessoal, meu nome é Aleteia, estou na coordenação do setor do Sagrado junto com a Amanda e faço parte da paróquia desde meus 2 anos. A minha história na catequese, ela vem de família. O meu pai, Orlando, foi um dos primeiros catequistas da paróquia. Ele tinha uma turma no ano de 2000, mais ou menos, junto com a Maura, e desde pequena eu acompanhava ele, mesmo não entendendo muito. A minha mãe, Maria Helena, ela entrou na catequese em 2010, logo depois da minha primeira Eucaristia. Foi um convite feito pela Fernanda, que na época era coordenadora, e eu passei a acompanhar ela. Ia nos encontros, nos cursos, nas reuniões, e assim eu fui me apegando e me apaixonando cada vez mais pela catequese. Hoje faz 10 anos que eu faço parte da catequese e sou muito grata e me orgulho muito de fazer parte dessa história e dessa comunidade. Um beijo e um abraço a todos. Meu nome é Amanda, eu sou catequista na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. No momento eu estou auxiliando também na coordenação da catequese com crianças. Ser catequista preenche a minha vida, é uma grande alegria para mim, e dizer sim ao chamado para servir é uma forma de corresponder ao amor de Deus. Na catequese, nós catequistas precisamos levar as crianças a um encontro pessoal com Jesus, mostrar a elas a alegria que é viver no caminho de Deus. E ao longo dos encontros, nós vamos tendo momentos muito especiais de partilha, de oração, de leitura da palavra, de reflexão, aprendizado. Embora eu particularmente sempre acho que eu mais aprendo do que ensino. Mas quando chega a primeira Eucaristia daquelas crianças, nós catequistas percebemos ali a grandeza desta missão, como é grande ensinar o amor de Jesus, passar a elas os ensinamentos de Jesus. Catequistas, vocês são pessoas essenciais e muito importantes nessa missão. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado ao sim de cada um de vocês, em especial aos catequistas da catequese com crianças da nossa paróquia, e dizer que eu desejo que nós possamos seguir com esta missão sempre com ardor, com muito entusiasmo, pois é tudo para Deus, aquele que mais nos ama, e Ele estará sempre conosco, nos auxiliando, nos iluminando nos nossos desafios, nos dando forças e nos conduzindo nesta caminhada.
Meu nome é Ilíria, faço parte desta comunidade Sagrado Coração, desde 2003 como catequista, essa missão que Deus me confiou, né? E ao longo desses 17 anos, nós sempre tivemos um sonho como grupo, né, de implantar a catequese da perseverança. E esse sonho foi possível a partir de setembro do ano passado, né, após um fato que ocorreu, que após a primeira Eucaristia de junho, né, 2 catequizandos me procuraram e me disseram que eles queriam ser catequistas, que eles queriam continuar na catequese, né? E esse fato me tocou profundamente, né? E eu levei para o Padre Lucas, para o Padre Graciano e para a Marinês, né? E eles apoiaram, incentivaram, né? E nós iniciamos em setembro. Isso só foi possível graças, né, ao empenho e à dedicação de alguns catequistas que estão aí à frente da perseverança, fazendo um trabalho maravilhoso, né? Que eu gostaria assim de citar o nome deles, né? Que é a Cláudia, que é o Eduardo, a Lídia, a Juliana, o Igor, o Yuri e o Eduardo. Inclusive, alguns deles já foram catequizando, já passaram pela catequese, né, inclusive, e agora estão trabalhando ativamente, né? E esse trabalho vai levar com que esses jovenzinhos participem ativamente, né, das missas, das atividades como coral, alguma atividade social, né? Nós estamos apenas engatinhando, mas eu tenho certeza, né, que com a presença de Jesus, né, que é nosso Mestre e Senhor, à frente, né, nós vamos conseguir, né, trazer assim, bons frutos, né, através desse projeto para a nossa comunidade. Né? Por isso, gente, com muita alegria, quero dizer que eu sou sagrado, eu sou feliz. Olá a todos, eu sou o Lucas, sou catequista de Crisma da nossa comunidade, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Hoje me encontro também como coordenador de fase. E a Crisma, que é a confirmação do batismo, é o sacramento da maturidade, e é o último sacramento da iniciação à vida cristã. Hoje na nossa comunidade nós contamos com 50 jovens e adultos em formação, uma formação que dura em torno de 9 meses em encontros semanais. E nosso principal desafio é levar a esses jovens uma catequese dinâmica, né, que desperte o interesse em cada um de permanecer na comunidade, né, e aprender mais sobre a vida de Jesus Cristo. E nessa época de pandemia não é diferente. A gente busca de todas as formas manter contato com esses jovens, que eles possam ainda receber a formação, né, para quando retornar aos nossos encontros, eles possam se sentir acolhidos, né, e ter essa experiência real com Jesus Cristo. Olá, meu nome é Cristina, eu participo da Paróquia Sagrado Coração de Jesus há 5 anos. E nesse período eu tenho trabalhado na catequese com adultos e é um trabalho muito gratificante para mim e também para a nossa comunidade, já que muitos desses adultos acabam pertencendo à comunidade depois. Eles vêm com seus familiares, participam das nossas celebrações, das nossas atividades e acabam fazendo parte do nosso grupo. E para mim é gratificante porque eu me sinto muito feliz em poder ajudar essas pessoas que às vezes chegam na catequese sem base nenhuma da fé, né? Não conhecem a Jesus, não sabem quem ele foi. E por isso então nós começamos a catequese com o estudo da Bíblia, passando pela história da salvação do povo de Deus, estudando os profetas, até a vinda de Jesus. Após a chegada de Jesus, então, começamos a estudar sobre ele, seus ensinamentos, seus milagres, toda a vida pública de Jesus. E, por fim, estudamos o ano litúrgico, passando por todas as nossas celebrações, principalmente aquelas que são mais importantes. E, no fim, são preparados para receber os sacramentos. Alguns deles precisam de todos os sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, a primeira Eucaristia, a Crisma, e também acabam junto recebendo, né, fazendo a primeira confissão deles, que é mais um sacramento também. E alguns ainda depois são preparados para a vida matrimonial, né? Muitos noivos vêm às vezes buscar a igreja porque não têm os sacramentos iniciais, precisam se preparar para o casamento.
Enfim, é um trabalho muito gratificante mesmo, eu me sinto muito realizada e fico muito feliz de poder ajudar as pessoas a encontrarem a Jesus, né? Encontrarem a fé. Nossa, Marinês, que alegria receber esses depoimentos dos coordenadores de fase da nossa catequese. Então, eu gostei, é uma alegria mesmo, sabe, Renê? E aproveitando esse depoimento desses catequistas, né, que são coordenadores de fase, a Letéia, a Amanda, a Marina, o Lucas, a Cristina, a Ilíria. Nesse momento eu gostaria de agradecer todos os catequistas que passaram pela nossa paróquia e que também desenvolveram esse papel assim tão bonito, né, de coordenar uma catequese. Então, a paróquia agradece infinitamente a dedicação de cada um e de cada uma. Mas ainda não acabou. Temos um depoimento muito especial para o nosso dia de catequese aqui. Caríssimo irmão, caríssima irmã da paróquia Sagrado Coração de Jesus, da cidade de Poços de Caldas. Sou o padre Johnny Pisa, estou em Juruáia, e sou o atual assessor eclesiástico para catequese em nossa Diocese de Guaxupé. Fui convidado pelo Pastoral em Ação para dirigir uma mensagem a você, de forma especial, catequista. E essa mensagem é uma mensagem de gratidão. Meu muito obrigado a você que com coragem tem dia após dia vivido o dom da sua vocação. É certo que vivemos dias um pouco cinzentos devido à pandemia, devido ao isolamento social, mas não só por isso. Também porque nós, catequistas, estamos assumindo a grande missão de mostrar Jesus Cristo para jovens e crianças que muitas das vezes chegam em nossas turmas, em nossas comunidades catequéticas, com o coração bem desestruturado. Carência, ausência familiar, particularmente essa mudança de época que tem trazido muita confusão ao coração dos jovens e de nossas famílias. Por isso, meu irmão, minha irmã, essa mensagem para você, que seja também uma mensagem de ânimo. Perseveremos na vinha do Senhor. Sabemos que nós fazemos isso por vocação, por amor. Embora não compreendidos, vivemos a alegria da doação, e uma doação que é feita de forma extremamente voluntária. Às vezes, falta-nos até mesmo um mínimo do preparo, mas, pela fé, pelo amor e com certeza, munidos da esperança, estamos lá dia após dia. Caríssimo catequista, meu muito obrigado. Que Deus, rico em misericórdia, te abençoe, te fortaleça, te ilumine, que Ele volva sobre ti e sobre tua família as suas bênçãos mais generosas. Quantos de vocês têm de deixar o seu lar para ir falar de Deus para pessoas de outros lares? Quantas vezes precisávamos nós de uma palavra catequética e somos nós os convidados a catequizar? Se não é pelo mistério da fé que tudo isso acontece, meu irmão, minha irmã, eu desconheço uma força maior. Que você, caríssimo catequista, sinta-se abraçado, não apenas neste instante, mas em toda a sua vocação pelo ministério do amor de Cristo. Que Cristo Jesus te auxilie dia após dia e que um dia, juntos lá com o Pai Eterno, possamos celebrar, enfim, as maiores festividades celestiais. Meu catequista dessa Diocese de Guaxupé, catequista da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, muito obrigado. Perseverança, coragem, vamos juntos inundar as nossas realidades com o amor de Cristo. Que Deus abençoe. Muito legal, muito bom. O que você achou do depoimento do nosso assessor diocesano? Primeiro eu quero dizer que o Padre Johnny, ele é de uma alegria assim fantástica, né? Um menino extremamente catequético, ele é o nosso assessor diocesano, ele tem feito aí umas coisas muito boas para que a gente possa não perder a esperança nessa catequese, e é uma alegria para nós ouvir o Padre Johnny, e nós queremos, como Paróquia Sagrado Coração de Jesus, dizer a ele também
que nós estamos juntos nessa caminhada, né? E vamos construindo a cada dia um pouco. E muito obrigada, Padre Johnny, pelo seu carinho, por você ter tido essa disponibilidade de mandar aqui, né, essa mensagem tão bonita para nós catequistas da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Isso mesmo, um abraço, Padre Johnny, conto sempre com as nossas orações. Mas nós estamos num tempo difícil, né? Tempo de pandemia, todo mundo em casa, não temos encontros presenciais de catequese, crisma. E como que nós podemos fazer, como que a igreja tem feito para poder não afastar os catequizandos, não perderem o foco da catequese junto com os pais? O que vocês têm feito para poder juntar eles nessa época de pandemia? Realmente, Renê, é um grande desafio, né? Essa época da pandemia. E o que nós temos assim como orientação? Primeiro de tudo, precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos inspire, que nos dê força. Porque é muito importante que nós, catequistas, não perdamos o vínculo com os nossos catequizandos, né? E assim, a igreja, ela se voltou e ela está bastante centrada nessa questão da época da pandemia, né? Eu me lembrava, Renê, de um certo trecho, onde os discípulos, eles estavam todos escondidos e eles ficaram por muito tempo por medo da perseguição, mas eles conseguiam se comunicar com a comunidade através de bilhetes, através de cartas, né? Quantas coisas foram. Então nós não somos a primeira geração que passa por isso. Então o que nós esperamos, né? E que nós também podemos proporcionar? A nossa diocese, num trabalho muito especial, ela se voltou e ela está montando e ela manda semanalmente para nós um material para a catequese da Eucaristia, para a catequese da Crisma. Esse material, ele é feito por áudio, ele tem um acompanhamento muito bom. Mas esse material chega na mão dos nossos catequistas e os nossos catequistas colocam criatividade nele, né? Então é isso que a gente pede nesse momento. Eu costumo dizer que o catequista é um ser muito especial e que ele tem um baúzinho que fica na cabeceira da cama dele e dentro desse baúzinho ele tem assim um tanto de criatividade, sabe? Ele tem sempre alguma resposta para dar em determinado tempo. Então, nesse tempo de pandemia, o que nós estamos incentivando nossos catequistas? Né? Que façam contato com seus catequizando através do WhatsApp, né? Através dos meios de comunicação social, que incentive os pais também. O nosso catequista, em particular, aqui na nossa paróquia, ele está, assim, livre para usar da criatividade que Deus lhe deu. O que a gente pede é que eles não se esqueçam de fazer isso, né? Quem de nós gostaria de ser esquecido? Né? Então assim são os nossos catequizandos, os nossos jovens, os nossos adultos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles não gostariam de ser esquecidos, porque eu costumo dizer que talvez lá na frente a gente não tenha uma recordação muito boa do nosso professor de química, né? Do nosso professor de matemática, de física, mas nós temos uma recordação muito fraterna do nosso catequista. Então, em tempos de pandemia, o catequista também tem que olhar para a sua espiritualidade. É um tempo em que nós podemos ler um pouco mais, nos dedicar mais à leitura, nos dedicar mais ao estudo, né? Cuidar também da gente, porque nós também somos porta-voz de uma comunidade. E você já ouviu aquele ditado, né? Que copo vazio não transborda. E nós, catequistas, temos que estar assim, transbordando o amor de Deus. E esse amor de Deus, ele se concretiza na pessoa do nosso catequizando, né? Na nossa vocação. Então, são tempos difíceis, mas nós temos toda uma mídia a nosso favor para que a gente não perca esse vínculo. Então, essa é a nossa grande expectativa, que você, catequista da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, não desista do seu catequizando. Ame ele a cada dia mais. Nenhum catequista desista do seu catequizando, né? Em todas as paróquias, das pessoas que nos assistem, mas tudo que é bom acaba. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa Pastoral em Ação.
Foi uma honra tê-la comigo nessa entrevista maravilhosa, aprendendo um pouco mais sobre a catequese, sobre a história da catequese, tanto da paróquia quanto da igreja. Quero agradecer imensamente a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, partilhar sobre a catequese para nós. E queria, por favor, que você deixasse um recado para todo mundo que está nos assistindo, não só da paróquia, mas do Brasil inteiro. Então eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, Renê, porque o nosso papel é esse mesmo, né? Sermos discípulos missionários. E essa alegria manifestada na sua fala é a mesma alegria que está em meu coração, em fazer parte dessa comunidade, né? Em fazer parte dessa catequese, desse processo de educação da fé. E o que eu tenho a dizer a todos? O nosso Deus é um Deus da esperança, né? Eu tenho certeza que esses tempos difíceis irão passar. E com certeza nós retornaremos outras pessoas. De tudo isso nós temos que tirar assim uma boa experiência, né? De como a vida em comunidade é importante. Nós não somos nada fora da comunidade. Nós somos muito dentro da comunidade. Então, assim, a minha mensagem final seria essa: que quando nós retornarmos ao nosso convívio, que nós possamos estar mais fortalecidos, né, mais cheios de amor e de esperança. E a todos os catequistas eu desejo que você alimente sua vocação diariamente. Não deixe de regar a sua vocação. Assim como você tem aquela planta na sua casa, que você sempre tem uma predileta, né? Que você cuida dela com muito carinho. Eu digo para todos os catequistas, cuide de sua vocação, porque a nossa vocação, ela vem de Deus. Foi Deus que nos chamou. Nós não estamos por acaso na catequese. Nós temos um chamado a ouvir e um chamado a cumprir. E que Deus os abençoe imensamente. Muito obrigado, Marinês. Que Deus abençoe muito o seu trabalho dentro da paróquia. Que Deus abençoe muito tudo que você tem feito por nós e continua fazendo. E, se Deus quiser, vai continuar fazendo por muitos e muitos anos junto de nós da paróquia, dentro da catequese, dentro de outras pastorais, se possível for. E quero deixar um abraço a todos os nossos catequistas da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, todos os catequistas que nos assistem, e deixa aqui no nosso comentário se você é catequista, qual pastoral que você trabalha, qual é a sua paróquia. Nós queremos conhecer um pouco mais de você que está nos assistindo, tá bom? Então convido você, toda quarta-feira nós estamos aqui nas redes sociais da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus com o programa Pastoral em Ação às 20 horas. E você é o nosso convidado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.